Meu amigo torcedor vascaíno, a semana começou daquele jeito que só o Vasco da Gama sabe proporcionar, com emoção antes mesmo do sol esquentar o Rio de Janeiro. A segunda-feira mal tinha virado o calendário e já surgiam novidades que mexeram com todo mundo. O clima no clube ficou pesado, cheio de debates internos, ajustes de última hora e muita expectativa para o que vem pela frente. Tem discussão sobre zaga, tem joia da base chamando atenção e até o técnico Fernando Diniz encarando a própria responsabilidade pelos tropeços recentes. O torcedor acordou e já tinha assunto de sobra para viver mais um capítulo dessa montanha-russa que virou a temporada Cruz Maltina. E tudo isso acontece justamente depois de um fim de semana em que o Vasco, mesmo sem entrar em campo, acabou perdendo uma posição na tabela do Brasileirão. Aquele jogo adiantado entre Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino mexeu diretamente com a vida vascaína. A equipe paulista venceu fora de casa, somou 45 pontos e ultrapassou o Vasco, empurrando o gigante da colina para a 11ª colocação. É curioso como o futebol muda rápido, porque poucas rodadas atrás era o Vasco quem brigava firme por um espaço perto do grupo dos 8 primeiros, enquanto o Bragantino lutava para fugir da parte baixa. Mas a sequência de bons resultados deles e os tropeços do Vasco acabaram criando esse efeito dominó que todo mundo viu. Isso aumenta ainda mais a carga sobre a partida contra o Grêmio, que acontece nesta quarta-feira, num daqueles jogos em que não existe meio termo. O Vasco precisa da vitória de qualquer maneira, não só para interromper a sequência de 3 derrotas consecutivas, mas também para recuperar um mínimo de confiança rumo às últimas rodadas do campeonato. Fernando Diniz sabe muito bem disso e aproveita os 2 dias restantes de treino para encontrar soluções no meio de tantos problemas. A última janela de treinamentos mais longos já passou. O período de data da seleção ficou para trás e agora cada dia virou praticamente uma decisão. O grande problema é que o treinador não conseguiu preparar seu time com força máxima durante a semana. 4 jogadores importantes ficaram de fora das atividades no CT Moacir Barbosa: Carlos Cuesta, Andrés Gomes. Puma e PH não treinaram e deixaram o técnico numa situação desconfortável. Destes, 3 costumam ser titulares e a ausência simultânea deles desmonta completamente qualquer planejamento. Por isso, Diniz precisou improvisar, adaptar funções e mexer em setores que estavam relativamente estáveis. Com Cuesta fora da viagem e sem tempo de recuperação para estar em Porto Alegre, a busca por alguém que ocupe o seu lugar virou uma urgência. Hugo Moura reaparece como uma opção que vem ganhando força desde ontem. O volante já atuou como zagueiro sob o comando de Diniz e não comprometeu. Inclusive naquela vitória apertada sobre o Vitória em São Januário, quando o placar terminou em 4-3. O outro nome cotado é Lucas Oliveira, que já deu sinais de qualidade, especialmente no clássico contra o Flamengo, mas também deixou dúvidas depois de falhar no confronto seguinte contra o Palmeiras. A oscilação dele pesa demais num momento em que o time precisa de segurança e, por isso, a versatilidade de Hugo Moura parece agradar mais. Só que se Hugo Moura for realmente deslocado para a defesa, o meio-campo automaticamente sofre um impacto. TT e Cauã Barros seriam os responsáveis por ocupar a faixa central do campo, o que limita ainda mais as alternativas de improviso na lateral direita. Sem PH, sem a possibilidade de usar TT por ali e com o Puma ainda como dúvida, a situação virou um verdadeiro quebra-cabeça para a comissão técnica.
E foi exatamente por conta disso que o treino de domingo trouxe uma surpresa daquelas que faz o torcedor parar para prestar atenção. O lateral Alex Ramiro, de 18 anos, subiu para trabalhar com o elenco profissional. O garoto sempre foi tratado como uma das grandes promessas da base cruz-maltina. Chegou ainda pequeno. Assinou seu primeiro vínculo de formação aos 14 anos. Brilhou no título brasileiro da categoria Sub-14. Venceu competições estaduais no Sub-15 e sempre que aparecia em campo, deixava claro que tinha recursos técnicos muito acima da média. No ano passado, assinou seu primeiro contrato profissional, válido até o mês de abril de 2027, e continuou sendo observado de perto pelo departamento de futebol. A presença dele no treino, porém, não teve a ver com a posição de origem. Por mais que seja lateral esquerdo, o que o levou a ser chamado ontem foi justamente a necessidade de o clube ter alguém para ocupar o lado direito durante o treino do time reserva, já que Diniz precisava simular situações de jogo e não tinha lateral suficiente à disposição. Isso significa que Alex subiu para cumprir uma função emergencial. Mas ao mesmo tempo ganhou uma vitrine e mostrou que está pronto para se aproximar de vez do grupo principal. Quem acompanha a base há anos sabe que talento não falta ao garoto. Enquanto isso, a expectativa para o duelo contra o Grêmio cresce a cada minuto. O jogo é daqueles que mexem com o emocional de qualquer torcedor. Ainda mais pelo fato de o Vasco nunca ter vencido dentro da arena gremista. O tabu incomoda, a pressão aumenta e a necessidade de dar uma resposta imediata faz o ambiente ficar ainda mais tenso. Porém, dentro do clube, todos tratam o confronto como um momento perfeito para virar a chave e mostrar que o time ainda tem força para reagir na competição. E no meio de todo esse clima, surgiu também a notícia de que Fernando Diniz reconheceu internamente que errou em decisões recentes. Essa admissão surpreendeu muita gente. Porque nem sempre treinadores assumem falhas de forma tão direta. Mas, segundo informações de bastidores, ele conversou com dirigentes e admitiu que algumas escalações e alterações não foram bem escolhidas, especialmente nos duelos contra Botafogo, São Paulo e Juventude. O torcedor já vinha percebendo isso há tempos, e essa postura pode indicar um ajuste importante na fase decisiva da temporada. Quando a informação de que Fernando Diniz admitiu erros começou a circular internamente, muita gente no clube percebeu que algo diferente estava acontecendo. Não é comum ver um treinador assumir diante da diretoria que determinadas escolhas atrapalharam o desempenho do time. A sinceridade dele pegou alguns de surpresa. Mas, ao mesmo tempo, abriu espaço para uma série de reflexões sobre os caminhos que o Vasco precisa tomar nas rodadas finais da competição. O treinador reconheceu que, em pelo menos 3 jogos recentes, exagerou nas mudanças, testou alternativas em momentos inoportunos e acabou desmontando setores que vinham funcionando. Essa autocrítica chega num instante crucial. Porque o grupo precisa de estabilidade e decisões mais firmes para não perder a confiança de vez. O clima entre os jogadores também foi afetado por essa postura. Muitos sentiram que o treinador tentou proteger o elenco da pressão externa, tirando parte da responsabilidade dos atletas e trazendo para si o peso de algumas escolhas equivocadas. Isso acabou fortalecendo a relação interna e acendeu uma chama de motivação extra para essa fase decisiva do campeonato. Não é exagero dizer que o ambiente mudou um pouco após esse episódio, gerando uma sensação de unidade que não aparecia há algumas semanas. Ainda assim, todos sabem que isso só terá valor real se o time responder dentro de campo na próxima quarta-feira.
especialmente porque a sequência recente de derrotas foi algo que abalou bastante o psicológico de todo mundo. E é justamente dentro desse contexto que a preparação para o duelo contra o Grêmio ganhou contornos ainda mais delicados. Não basta montar o time apenas para cumprir tabela. É necessário pensar em cada detalhe, cada movimentação, cada ajuste fino que possa fazer diferença num jogo que tende a ser intenso e de extrema dificuldade. A ausência de peças importantes forçou o Diniz a reorganizar a equipe de um jeito quase artesanal. Ele precisa compensar a falta de velocidade em alguns setores, ajustar a saída de bola sem Cuesta e encontrar uma forma de fazer o meio-campo voltar a funcionar com fluidez, algo que simplesmente desapareceu nas últimas 3 partidas. Esse desafio fica ainda maior quando lembramos que o Vasco enfrenta uma equipe que, dentro de casa, costuma pressionar desde o primeiro minuto. A arena gremista cria um ambiente hostil, barulhento, que costuma mexer com quem entra lá sem a mentalidade certa. E o Vasco, carregando um tabu tão antigo, aumenta ainda mais o peso emocional. Há jogadores no elenco que nunca sentiram a atmosfera daquele estádio em jogos decisivos e podem demorar a se encontrar na partida. Por isso a parte mental tem sido tão trabalhada no CT. A comissão técnica tem insistido para que o grupo entre com postura firme, sem hesitação e sem dar ao adversário o controle do ritmo. Porque quando o Grêmio cresce nos primeiros minutos, é muito difícil retomar a posse e organizar a defesa. A situação individual de alguns atletas também entra nessa equação. O caso de Lucas Oliveira, por exemplo, foi muito discutido dentro do clube. O jogador mostrou personalidade no clássico contra o Flamengo. Ganhou elogios e parecia que tinha conquistado espaço de forma definitiva. No entanto, aquela queda brusca de desempenho contra o Palmeiras deixou dúvidas sobre a capacidade dele de manter regularidade. Isso pesa muito na cabeça do treinador num momento como esse, porque um erro defensivo nessa altura do campeonato pode custar caro demais. Do outro lado, Hugo Moura, mesmo não sendo zagueiro de origem, já mostrou mais segurança em atuações improvisadas e pode entregar exatamente o tipo de firmeza que o sistema defensivo precisa agora. Mas a grande novidade dessa reta final é mesmo o movimento envolvendo a base. Não apenas pelo caso do Alex Ramiro subir para completar o treino, mas pelo fato de o clube estar cada vez mais atento às peças jovens que podem ser úteis em situações específicas. A temporada desgastante, as ausências acumuladas e o calendário apertado acabaram abrindo portas para nomes que, em condições normais, só receberiam uma oportunidade no ano seguinte. Isso cria uma sensação de futuro promissor dentro de São Januário. Ao mesmo tempo em que revela a dificuldade de elenco que o Vasco ainda enfrenta quando precisa buscar soluções rápidas. Nos bastidores, muita gente acompanhou com atenção a movimentação de domingo. Alex, apesar de jovem, demonstrou personalidade durante a atividade. Ele sabe que seu papel era simplesmente ajudar a completar os trabalhos. Mas também entende que esse tipo de oportunidade pode acelerar sua projeção dentro do clube. Alguns membros da comissão técnica ficaram impressionados com a intensidade dele, com a forma como assimilou as orientações e com a confiança com que executou movimentos que não fazem parte do seu cotidiano. Mesmo improvisado, ele procurou fazer o simples, algo que agrada muito à filosofia de Diniz. Embora ainda não exista nenhuma indicação de que ele será relacionado para enfrentar o Grêmio, o fato de ter sido chamado num momento tão crítico já é um sinal de que o clube enxerga nele algo especial. Esse olhar para a base, por mais emergencial que tenha sido,
acabou mexendo positivamente com o elenco principal. Alguns titulares ficaram satisfeitos ao ver um garoto mostrando disposição e humildade para ajudar no treino. Outros entenderam que isso serve como um alerta, porque se alguém da base aparece bem, a pressão por desempenho aumenta. A competitividade interna cresce e pode puxar o nível do grupo para cima. Algo extremamente necessário antes de uma partida tão decisiva. O ambiente, que vinha pesado por causa das derrotas, passou a ter uma energia mais mobilizadora nos últimos 2 dias, principalmente pela forma como Diniz tem conduzido as conversas e pelo reconhecimento interior de que não dá mais para repetir os erros recentes. Mesmo com tantas dificuldades, a comissão técnica tenta proteger o elenco da ansiedade. A conversa tem sido direta. Não adianta entrar em campo pensando em tabu, pensando na classificação, pensando no que os adversários da tabela estão fazendo. O foco precisa ser total na execução, na disciplina tática, na coragem de marcar alto e na capacidade de não recuar diante da pressão do estádio. Todos sabem que, tecnicamente, o Vasco pode entregar bem mais do que tem mostrado. O problema tem sido a instabilidade, o nervosismo e os erros de posicionamento que acabam comprometendo partidas inteiras. A missão agora é encarar o duelo como uma virada de chave definitiva, não apenas para pontuar, mas para resgatar a identidade competitiva que o time apresentou em outros momentos da temporada. Enquanto isso, a torcida vive aquele misto de esperança e desconfiança que só o vascaíno entende. A cada nova notícia, surge um sentimento diferente. A admissão dos erros por parte de Diniz cria um certo alívio, porque mostra que o treinador está atento, que não está preso a convicções imutáveis. Por outro lado, a quantidade de improvisações necessárias gera preocupação, já que nenhum time consegue ter estabilidade quando cada rodada exige uma adaptação nova. O torcedor quer ver resposta dentro de campo, quer ver um Vasco mais vibrante, mais concentrado, mais direto e menos vulnerável. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima em São Januário ganhou tons de mistério nas últimas horas. Nos corredores do clube, a palavra mais repetida tem sido Coutinho. Não pelo brilho em campo, mas pelo que estaria acontecendo nos bastidores. Rumores cada vez mais insistentes sugerem que Felipe Coutinho pode estar de saída do Vasco, reacendendo conversas que até pouco tempo pareciam improváveis. O meia, símbolo de retorno afetivo e peça de enorme peso para minha torcida, estaria atraindo olhares de fora, e o burburinho tomou força a ponto de funcionários comentarem em voz baixa para não chamar atenção. Segundo o que se comenta internamente, pessoas próximas ao jogador teriam recebido sondagens que, embora discretas, despertaram dúvidas sobre sua permanência. Nada oficial, nada confirmado. Tudo baseado naquela movimentação que só quem vive o futebol percebe. Visitas inesperadas, reuniões rápidas demais e sorrisos contidos quando o assunto é o futuro do camisa 11. Até mesmo o comportamento do próprio Coutinho em treinos teria levantado suspeitas, não por queda de rendimento, mas por uma certa introspecção, como se estivesse pesando cada passo antes de tomar uma decisão. Há quem diga que o Vasco trabalha em silêncio para tentar segurá-lo, enquanto outros garantem que a saída é questão de tempo. O que se espalha pelas arquibancadas, pelas redes sociais e até pelas mesas de botequim é que existe algo grande acontecendo, longe das câmeras.
Alguns torcedores juram ter visto representantes estrangeiros nas redondezas do CT. Outros afirmam que empresários ligados ao mercado nacional também apareceram por lá. Tudo muito nebuloso, tudo muito conveniente para alimentar a especulação. O fato é que Coutinho, ídolo formado em casa, continua sendo o centro das atenções mesmo quando nada é dito oficialmente. A torcida pressente algum movimento e, como sempre ocorre no futebol, o silêncio acaba falando mais alto que qualquer pronunciamento. Até que uma definição surja, o mistério permanece e o burburinho promete crescer ainda mais. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.